Padaria Acácia, a mais tradicional padaria de Santo André. Ambiente de alto requinte. Café da manhã, almoço por quilo, encomendas de bolos e salgados. Padaria Acácia, Avenida Dom Pedro I, 1385, Vila Pires, Santo André. Telefone 4453-4114. Retornando aqui então, direto da Padaria Acácia, para a segunda parte do nosso programa, com o Arnaldinho. Vamos lá? Então, a gente aqui no nosso... Na resenha, né? A gente estava lembrando de alguns gols do Arnaldinho, né? E você consegue lembrar dos 58, Arnaldo? Não nada. Mas a gente ia falar, nós vamos tocar nele depois, num gol que ele fez contra o Santos em 79. Mas você estava falando que nem foi esse gol do Santos que te marcou mais, foi o gol do amistoso, da entrega de faixas contra a Seleção Paulista em 81, né? Conta pra gente como é que foi esse gol, Arnaldinho. Esse gol do Santos, você acabou de citar agora. Da Seleção Paulista primeiro. Foi um gol também bonito, mas teve um jogo na entrega de faixas em 81 contra a Seleção Paulista. E fiz um gol, foi um cruzamento, onde eu dominei no peito, consegui dar um chapéu no lateral da seleção e fazer um gol. Foi um gol assim também que me marcou bastante, que infelizmente não tem assim registrado em vídeos ou coisa assim, mas foi um gol também importante, que eu tinha acabado de sair da Seleção Paulista também e ter sido campeão no Santo André. Então aquele ano para mim foi um ano maravilhoso, ter sido convocado para a Seleção Paulista, ter sido campeão pelo Santo André. Então acho que foi um ano que marcou bastante na minha carreira. É uma pena que a gente na época não tinha essa mídia atuante como a gente tem hoje, que filma tudo, gols, a gente acha isso no YouTube, a gente procura gols assim, acha com muita facilidade, né? Esse lateral era o Aguinaldo, que jogou aqui no Santo André também. O Aguinaldo estava jogando pela Seleção Paulista e você estava jogando pelo Santo André. Isso. Foi assim que aconteceu. E às vezes as pessoas, até alguns garotos hoje que eu acabo encontrando, falam assim, mas 58 gols, mas tem atrás aí que fez muito mais e tal. Aí eu sempre falo, mas foi 58, mas desses 58 foram gols importantes que eu fiz pelo Santo André. Nenhum gol foi à toa, né? Fiz pouco, mas gols importantes. Hoje se fala muito de artilheiro de gols úteis ou gols inúteis, né? Principalmente no São Paulo Futebol Clube, se fala muito sobre artilheiro de gols inúteis. O Arnaldo foi artilheiro dos gols úteis. Se você pega os gols dele, eu vou mostrar para você. Gols importantes que eu lembro, teve um amistoso contra o Corinthians no Bruno Daniel em 79, 1-0 para o Santo André, gol seu. Foi 2-1 esse jogo. 2-1 eu fiz 2 gols. Os 2 gols foram seus. E tem um jogo contra o São Paulo no Morumbi também. Que nós ganhamos do São Paulo no Morumbi com o seu, né? Tem um monte de gol importante no Arnaldinho. E esse contra o Santos, é uma pintura esse gol. Conta pra gente como é que foi esse gol, Arnaldinho. Foi um jogo amistoso em 79, Santo André e Santos, né? No Bruno Daniel. A nossa equipe era uma equipe, como a gente já citou aqui, né? Uma equipe bastante habilidosa. Recebi um lançamento do da Silva e o goleiro saiu, deu o chapéu no goleiro e era só fazer o gol. Mas quando era fazer o gol, eu parei a bola e fiz de calcanhar, né? Na hora foi bonito, foi legal, né? Mas a zaga santista não me entendeu daquele jeito e ficou o restante do jogo tentando me caçar, né? Mas são coisas que acontecem, né? Eu depois, pela idade também, né? Não deveria nem ter feito aquilo, gol sim, né? Mas não daquele jeito, né? Mas depois passou, aquelas pessoas depois vieram jogar ao meu lado, né? E a gente virou grandes amigos. Né? Pro internauta tentar desenhar esse gol na cabeça dele. Então, foi feito um lançamento. Foi feito um lançamento, né? Eu saí em diagonal. O goleiro do Santos vinha saindo, né? Eu consegui dar um chapéu nele, matei no peito, né? E entrei dentro da a bola em cima da risca. Parei a bola em cima da risca, era só chutar, fazer o gol dele, né? Mas eu parei e fiz de calcanhar, né? Pra torcida foi muito bonito, né? Mas o Neto, que depois jogou no Santo André também, em 84, 85, ele era o zagueiro do Santos. Na hora ali ele queria te pegar. Na hora queria, né? Porque eu não deveria ter feito aquilo e tal, mas a gente jovem, né? Ali, né? 18 para 19 anos, né? Jogamos. Aquilo lá também não me intimidou de jeito nenhum, continuei jogando normal, né?
são coisas do futebol. E depois quando o Neto veio para o Santo André, o que ele falava para você, já agora companheiro de time? Falava, baixinho, deveria ter feito aquilo e tal, mas em toda brincadeira, né? Mas infelizmente né, aconteceu. A gente falou, quando o Fernando esteve aqui, certo, a gente abordou isso e é legal a gente abordar isso com vocês. E hoje a situação do Brasil e a situação do futebolista no Brasil é diferente da situação que era na época do Arnaldo, tá? Vocês falam, às vezes alguém pode pensar, pô, o cara tinha toda essa habilidade e nunca foi assediado por um time grande, porque hoje é normal. Hoje o Arnaldo passaria o quê? Passaria 6 meses no Santo André e ia jogar no time grande. Tá? Nessa época dos baixinhos frenéticos, o futebol do Arnaldo, o futebol do Cunha, o futebol do Fernando, o futebol do da Silva, não chamou a atenção só da segunda divisão, mas chamou a atenção da primeira também. Quando o Arnaldo, quando o Santo André foi campeão em 81, o Arnaldo era destaque, era pretendido pelo Palmeiras. Tá? E conta um pouquinho, Arnaldo, o que era, como é que era? O assédio era diferente e era muito mais complicado sair de um time grande, né? Como você falou agora, era diferente, nós éramos funcionários do clube, né? Então, havia também esse assédio das outras equipes. Tanto é que houve interesse do próprio Palmeiras, do próprio Santos, Portuguesa, mas isso era feito em diretoria. E às vezes, né, o valor que o clube pedia para sair desse jogador era considerado um valor muito alto. Hoje, como você falou, hoje o jogador joga 6 meses, né? E já está saindo para outro clube. Então a rotatividade é muito grande. E naquela época a gente dependia muito do clube aceitar ou não. Em parte era legal porque você ficando, era sinal que você estava sendo, era um bom atleta, né? Mas ao mesmo tempo a oportunidade foi se passando, né? Tive oportunidade, como eu falei agora, Palmeiras, Santos, Portuguesa, até os clubes né, disso aí, mas infelizmente não deu certo. Mas eu também não me arrependo não, acho que o Santo André me deu um respaldo muito grande, né? E estamos aí novamente, agora tentando formar outros garotos para ele. Você falou tudo isso. Não ficou nem um pouquinho de mágoa dessa diretoria por não ter te liberado ou não ter tentado te ajudar também? De maneira alguma. Eu acho que, mas na época, era assim, não só foi com o Arnaldo, né? Outros atletas também que tinham no clube também tinha condições aí. E outras equipes também. Então, naquela época ela funcionava assim, né? Hoje em dia já é um pouquinho diferente, né? Bem diferente, né? O atleta disputa um campeonato já vai com a equipe considerada grande, né? Mas eu não tenho mágoa do Santo André. Adoro o Santo André, como eu falei, além de ser um ex-atleta, sou um torcedor. E a coisa se passou, né? Eu só tenho que guardar as alegrias com o título. Ô Neto, você acompanhou no estádio o ano de 81, quando o Santo André conseguiu acesso? A maioria das partidas sim, porque na época eu era comerciante, eu tinha um bar e restaurante. Às vezes coincidia de jogo, e era na esquina do próprio Bruno Daniel. E às vezes coincidia de jogo. O que eu fazia? Eu baixava as portas, corria assistir o jogo, voltava a hora que acabava o jogo, voltava, abria as portas para poder continuar com o meu trabalho, né? Senão, Mazinho, é uma dica, viu? Pra você, Mazinho. É uma dica. Bora. Desculpe, hein, Mazinho. Tá? Mas eu acompanhei quase que todos os jogos. Fora também? Fora também. Você estava no Paulo Gomes, né? No Alambrado estava Ajudou lá. a segurar aquele Alambrado? Não, eu não estava bem na direção do Alambrado, estava um pouquinho do lado. A gente pediu para o Fernandinho contar como é que foi a visão de quem estava em campo. Conta a visão do torcedor desse jogo. Olha, na hora, eu estava num lance de arquibancada um pouquinho mais à esquerda. Então, a hora que eu escutei o tumulto, eu já vi o pessoal invadindo. Então, eu fui pego de surpresa, porque eu estava vibrando com o gol, 49, quase 50 minutos de jogo, eu estava vibrando com o gol quando eu vi o pessoal invadindo todo o campo lá. Eu me assustei e a gente invadiu também, a gente aproveitou para correr lá para comemorar. Abraçar o lance, né? O herói naquele dia o herói foi o lance. E aí eu conversei com o Tonho, eu tinha uma certa amizade com o Tonho, ele me prometeu a camisa
me deu a camisa. No terceiro bloco nós vamos mostrar A camisa e depois a gente vai conversar sobre essa camisa. Legal. E ali no jogo assustou? Ver aquele alambrado caindo, Reinaldinho? Assustou, é claro que assustou, né? O jogo, 1-1, nós precisando da vitória, né? De repente o alambrado, né, tá daquele jeito, a torcida querendo invadir, né? Mas eu acho que assim foi uma mistura de alegria, emoção, né? Acho que o torcedor também extravasou, né? Então acho que, mas no momento o árbitro, né, até foi o Cid Vanderlei, na época ele falou assim, ó, se não o alambrado retornar à posição original, não reinicia o jogo. Prontamente os torcedores foram lá, conseguiram se segurar, né? E a gente conseguiu terminar o jogo e o mais importante. Você acha que aquele gol do lance, naquela decisão do primeiro turno, o título foi ali? Olha, eu acho que, como eu falei já anteriormente, o Santo André aquele ano, ele, tanto dentro de campo como fora de campo, se preparou bastante. É claro que ali foi um passo importante, né? Para nós chegarmos ao título, né? Mas não tinha jogo fácil, os jogos eram difíceis, ainda mais com um rival, né? Uma cidade vizinha, né? Na época o próprio SAD também tinha uma rivalidade muito grande, né? Mas ali também foi um dos fatores que fortaleceu o grupo a chegar à final e ser campeão. Uma coisa que é interessante, que a gente não destacou no outro, com o Fernando, no outro programa, a gente fala muito de Santo André e Saad. Como é que era Santo André e Aliança? Tinha rivalidade, mas eu ainda acho que a rivalidade maior era com o Saad. Eu sentia aquela... parecia Brasil e Argentina. Santo André e Saad era Brasil e Argentina. O Aliança veio depois. Não foi assim logo o principal rival do Santo André. Eu acredito ainda que o Saad foi o principal rival. A gente tinha batalhas homéricas quando havia esse jogo. E lembro de jogos no Parque Antártica entre Santo André e Saad, jogos aqui no Bruno Daniel, jogos lá no Jaçatuba, Lauro Gomes, mas eram jogos que a gente esperava de tudo, porque sempre aparecia alguma coisa, sempre tinha algo a mais. Eu lembro de algumas histórias de Santo André e Aliança, de gols fantásticos. Tem um gol que foi feito na Aliança, se não me engano, 78, 79, né? O Bruno da Silva? O da Silva. O Bruno da Silva no Bruno Daniel é considerado, pelos torcedores mais antigos, o gol mais bonito feito no Bruno Daniel. Não sei se dá para achar aqui o texto do Carlos Silva, porque a nossa internet aqui está meio... Hoje não tem internet aqui. Então o Carlos ele narra, assim, para quem quiser então, saber desse gol da Silva, entra no nosso site lá no ramaronautas.com.br, no Aconteceu, tem lá o texto do Carlos Silva, o gol de placa, se eu não me engano, alguma coisa assim, o título do texto dele, e ele narra perfeitamente quando o da Silva driblou o meio time da Aliança, chegou na linha de fundo, todo mundo esperava que ele fosse tentar bater, ele ainda cortou para dentro de novo, largou o zagueiro do Aliança caído no chão e fez o gol. É outra pintura, né? Quando a gente fala de Arnaldinho, de da Silva, a gente fala de pinturas que só para quem viu mesmo, né? Deixa eu só para completar a tua pergunta, entre o Saad e o São Caetano hoje, quem tem mais rivalidade? O São Caetano conseguiu passar a rivalidade do Saad? Eu não sinto ainda dessa forma, eu acho que não. Eu acho que eu sinto mais o São Caetano como um irmão do que era o Saad. O Saad a gente tinha rivalidade, as torcidas tinham rivalidade. Hoje eu acho que é diferente. O estilo de torcer hoje é diferente do que era antes. É que tem hoje o policiamento é muito mais rigoroso em relação à torcida, né? Mas eu vou até pedir para vocês, se vocês me permitem, no primeiro programa, o Sidney participou com a gente, ele não contou essa história para as câmeras, mas depois contou para mim, eu vou contar para vocês, na final do troféu ABC, Santo André 1976. Nós jogamos a primeira final no Bruno Daniel, a segunda no Jaçatuba e a segunda no Lauro Gomes. Ganhamos o jogo lá, a pancadaria rolou solto, inclusive dentro de campo. E aí o Sidney disse que no final do jogo eles estavam lá recolhendo faixa, recolhendo bandeiras, tranquilos, porque
não tinha acontecido nada, né, no jogo de ida. Quando eles olham, diz que estavam os torcedores do SAD secando. Daí diz que alguém falou lá, pô, gente, para com isso, quando nós recebemos bem vocês lá, vocês vão querer aprontar aqui, né? Não, vocês vão apanhar dentro de campo, vão apanhar fora, não sei o quê. Alguém, que eu não sei quem que é, que ele nem sabe falar até os nomes das pessoas, depois ele vai ter que voltar um dia aqui quando ele fala direitinho pra gente, né? Correu, diz que desceu nos vestiários, chegou para os jogadores e falou, ó, o pau vai quebrar lá na arquibancada. Todo mundo subiu, inclusive eu falei isso pro Fernandinho, o Fernandinho estava no meio. Ele falou que o Romulo, o Fernandinho, o Vicente, o Tulica, diz que todo mundo voltou para defender a torcida do Santo André. Na hora que chegaram lá, os caras indo para cima, o Fernandinho chegou e falou, vocês não vão bater nos caras não, meu. É tudo amigo nosso. Os caras, vai se danar vocês também, não sei. Os jogadores do Santo André deram um pau na torcida do SAD. Você imagina a situação hoje em dia, né? O jogador subir para a arquibancada e ainda entrar no meio da briga. Então é bem diferente isso, né? Hoje não dá para a gente imaginar um jogador do Santo André vindo para a arquibancada. Não. Aqui tá marcado que aos 23 minutos do primeiro tempo, os 22 jogadores e os componentes dos bancos de reserva se envolveram num tumulto de curta duração. Aí depois Wagner começou bem, porém sumiu perto de Rodolfo. Serelepe foi melhor que Celso Mota, Serelepe, zagueiro do SAD. E Vicente e Nega foram os dois melhores. Vicente Cruz, no caso, isso aí. É um lance, né? Nega, mas depois era o Guarani. Mas ninguém conhecia como Nega lá. O quarto zagueiro? Amaral? Não. Era quarto zagueiro. Era quarto zagueiro, é. Aqui na região era. É Nega. Foi no Guarani. No Guarani ele foi bem, foi bem. Outra coisa, tem um outro lance aqui. O Santo André na primeira divisão, 1982. Santo André Corinthians, Bruno José Daniel, 23 mil pagantes no Bruno José Daniel. Aí depois, o que muito se fala e se coloca hoje que deu 23 mil pessoas por conta da despedida do Zé Maria. Zé Maria, ele anunciou a despedida depois do jogo, inclusive tem relatos de quem foi nesse jogo dizendo que, olha, eu vi o Zé Maria nas costas de alguém, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Zé Maria decidiu que ia parar desse jogo, depois desse jogo. No meio do jogo, ele decidiu que seria a última partida dele. Ou seja, as 23 mil pessoas não foram ver a despedida do Zé Maria. As 23 mil pessoas foram ver Santo André e Corinthians. Foi o primeiro Santo André e Corinthians, né, valendo 3 pontos, né, porque foi o primeiro ano do Santo André na Série A1, na primeira divisão. Foi um 3-0? Foi Foi o lançamento do... Já o Corinthians empatar com o bom Santo André do ABC não foi tão 0-0. Ele entrou no lugar do Alfinete. Eu não sei se foi o primeiro no Bruno José Daniel. Mas você lembra desse jogo? Se eu não me engano, foi um jogo às 11 horas da manhã. Esse 11 horas da manhã foi um 3-1. 3-1, é. Não, esse aí foi que inclusive passa no programa do Isso. Mas esse não, esse foi 0-0. Esse foi 0-0, o Roberto Nunes Morgado. Esse não foi 82, esse foi 83. 83, desculpa, não foi 82, foi 83. O 82 foi o 3-1, o 83 foi o 0-0. 0-0 e 23 mil pessoas. Então, você citou o caso aí do Zé Maria, mas eu também não me lembro, estava presente aí nos jogos, né? Nesses jogos aí, que houve um anúncio que o Zé Maria iria se despedir. Não. Sempre foi, era Santo André contra o Corinthians. Até se vocês pegarem isso em qualquer site, vocês vão ver que a despedida do Zé Maria, ela foi feita em outro estádio com um outro time. Qualquer site vocês vão ver isso daí. Não vem ao caso o time, não vem ao caso Zé Maria, porque aqui é Santo André. É isso? Mas esses anos aí, Santo André e Corinthians, Santo André e Palmeiras, Santo André e Santos, é casa cheia. Casa cheia, sim. Casa cheia. E até o jogo que foi Santo André e Palmeiras, foi na quebra da invencibilidade do Zé. Quem chegou o jogo era às 4, quem chegou 1 da tarde já não entrava mais, né? Não, só para ver mais ou menos. Cabia mais ninguém. Cabia mais ninguém.
atrás do gol, naquela parte onde tinha um gramado ali atrás do gol, do gol de entrada, amontoado, gente. Não tinha mais onde ir. Até nós, atletas, para chegar no estádio, que a gente veio de ônibus, né? Não sei o público desse jogo, mas deve ter sido um dos públicos, o maior público O maior público do Bruno Zé Daniel foi dos 3 mil pessoas. Esse jogo contra o Palmeiras, primeiro teve uma superlotação porque era um jogo que o Palmeiras estava disputando o título do primeiro turno. Que inclusive foi campeão. Foi campeão. Eu me lembro. A torcida do Palmeiras invadiu a marquise e invadiu o campo depois do jogo com bandeira e tal. Uma marquise que já estava desgastada, foi ali que ela acabou de afundar, a polícia teve que tirar toda a torcida do Palmeiras que tinha invadido ali. E o que eu me lembro, assim, além da imagem da torcida ter invadido, lotado, parecia um brinco de ouro, lotado na marquise. Eu me lembro do gol do Luiz Pereira, que o Luiz Pereira fez aquele gol que tirou os 1000 e não sei tantos gols do Zete, e todo mundo dizia, se o Luiz Pereira fizer gol, ele não vai comemorar, porque é contra o Palmeiras. E ele correu pra gente, eu lembro, batendo no peito assim, e depois a gente chegou a... Palmeiras saiu ganhando de 1 a 0. Saiu ganhando de 1 a 0, o gol do Wagner, o Mauro que eu... Mauro Van Basten. Porque eu estava na jogada desse lance, pegou de primeira, de fora da área, a bola passou assim, perto de mim, entrou lá na gaveta, lá, foi um correu pegar, mas depois o Luiz Pereira. Nessa época o Mauro jogava bem, né? Bom jogador. Nessa época ele jogava bem, muito bom jogador. E depois, só para encerrar, depois eu vi a entrevista do Luiz Pereira, né? Que eu não sei quem foi o repórter que pegou e falou, não, o Luiz Pereira não comemorava contra o Palmeiras, ele comemorava sim, ele falou porque o Santo André foi quem abriu as portas para mim. Quando ele veio para o Santo André, estava numa época que muita gente criticava ele. E o Santo André abriu as portas, portanto, que ele jogou 3 anos aqui. Né? E hoje mesmo eu tenho contato com ele no Facebook, ele fala para mim que tem um carinho enorme pelo Santo André. Ele fala muito do Palmeiras, evidente. E dali ele retornou novamente jogar na Portuguesa. Isso. O Luiz Pereira, eu tenho aqui esse jogo, tá? E ele fez assim, ó. O jogo seguia nervoso quando aos 36 minutos do segundo tempo a bola sobe para o Luiz Pereira e chega às redes do goleiro Zete, decretando a igualdade no placar. A revista Placar destacou o gol marcado. O autor do chute que mandou o tabu para o espaço, há tempos não comemorava o gol com tanta emoção. O zagueirão destacou depois da partida. Tenho que agradecer ao Santo André que botou a fé no taco do Galinho. Com relação à invencibilidade do goleiro do Palmeiras, destacou, de qualquer forma, tirei um peso das costas do Zete. Ou seja, isso em 1986. Em 86, ele jogou o Campeonato Paulista pelo Santo André e jogou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Quer dizer, ele foi tão bem no Santo André, em 3 temporadas. Muito se fala que aquela equipe se salvou do rebaixamento, era uma equipe de muito nome, pouco futebol. Mas, assim, as pessoas, os jogadores, todos eles tiveram destaque individual. Então, assim, é complicado falar. Foi uma época que a gente tinha, além dos jogadores que já conhecidos pela torcida do Santo André, veio o Jaiminho, veio o Luiz Pereira, veio o Vladimir, né? O Gerson, meio campo, veio também nessa época aí. Quatro jogadores tem que bater. Era um belíssimo time aqui. Humberto, que veio do Santo. Então, gente, fechando esse segundo bloco do programa, tá? Não se esqueçam de curtir a fanpage dos Amarionautas, www.facebook.com/Amarionautas. Também curta a fanpage da Padaria Cássia, tá? facebook.com/Padaria Cássia. Lá tem as fotos, vocês podem acompanhar as fotos dos produtos que são servidos pela Padaria Cássia. Lá você vai encontrar bolos personalizados, tá? Eles aceitam encomenda para bolos aqui. Então, visitem a fanpage da Padaria Cássia, né? facebook.com/Padaria Cássia, que colabora com a gente e torna possível para a gente esse programa. É bom lembrar, né, deixar claro para o internauta, né, que a gente tem hoje esse bate-papo de graças à Padaria Cássia, né, que nos cede o espaço, pessoal muito bacana. Então, se vocês gostam, estão gostando desses programas, desses bate-papos, vão lá, curte a página da Cássia
eles verem o incentivo que a torcida do Santo André dá aqui, e isso vai fazer com que a gente esteja sempre aqui, trazendo outras histórias, outros jogadores, outros torcedores que têm muito para contar, né? É isso aí, Padaria Caixa, Santo André, Ramalhonautas, TV Pointer. União para vocês, gente. Pra contar histórias para vocês. A gente já volta.